nós conquistamos espaços, nós conquistamos território, e nós estamos vendo que hoje a realidade está mudando. As igrejas estão ficando mais ensináveis, mais esclarecidas, pelo menos pela letra, graças a Deus, né? Melhor que nada. Agora, isso é uma visão profética. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo, pastor Leandro, um estágio lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? E eu fiquei 1 ano lá dentro da Câmara, e eu vi mais de uma vez, né, as pessoas das religiões afro fazendo os seus cultos lá no saguão. E aí eu perguntei para o meu colega lá da escola do Legislativo: tem algum vereador crente evangélico aí? Aí ele disse: não, nunca apareceu. E se tem, está bem escondidinho de medo. E aí? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas uma coisa que me caiu a ficha, né? Como se diz na gíria, um estralo, que não são os presidentes, governadores e prefeitos que mandam numa cidade, que fazem as leis. São vereadores e deputados. Você sabia? Eles que fazem as leis que nós somos obrigados a cumprir. Está ruim as leis que nós estamos vivendo? Olha as pessoas que nós estamos colocando lá em cima. Visão profética também. Não está fora do contexto da palavra, irmãos. É uma visão profética. Nós precisamos buscar a direção de Deus numa visão profética. Mas o foco dessa palavra hoje é almas para o reino de Deus. E eu quero voltar ao tema aqui. Jesus, ele chamou a atenção: olhem os campos, olhem, ergue a cabeça. Vocês acham que foi por um acaso que nós passamos por aqui? Vocês não conseguem ver quantas almas precisam ser alcançadas. E ele diz assim, a continuação da palavra, né? No versículo 36, diz assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, de sorte que se alegram tanto o que semeia quanto o que ceifa. Ou seja, no caso dos samaritanos, os profetas passaram por lá, outras gerações de pregadores passaram por lá, e despertaram naquela mulher e naquele povo um desejo de adoração. Tanto que a palavra de Deus fala, né, que essa mulher, ela confronta Jesus. Ela diz: olha, os nossos antepassados dizem que é aqui o lugar da adoração a Deus, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus diz algo que até hoje ecoa no contexto religioso, no contexto evangélico, que é: não é nem aqui e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Chega num momento da nossa caminhada que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos aprender a adorar a Deus em espírito. Como que se adora a Deus em espírito? É fácil, é simples de se perceber, igreja. O espírito, ele vai além da emoção. Você quer ver como uma pessoa, como um crente de alma adora a Deus? Você quer ver como um crente de alma louva a Deus? Domingo está emocionado na igreja, aquele louvor que é uma bênção, né? Quebrantou, entristeceu, o crente de alma chorou. E isso acontece, não te preocupes se isso acontece contigo, igreja, porque daqui a pouco você está crescendo espiritualmente. E essa é uma das fases que nós passamos. Aquela fase em que uma música toca no nosso ouvido, toca na nossa alma, quebrando a nossa alma, e a gente chora, e a gente se emociona, e a gente se entrega. Mas até aqui é a alma. E quando o crente sai da igreja, e quando termina o culto, e quando o crente está lá na sua casa, como ele é? O que ele faz com tudo aquilo que ele recebeu no culto na igreja? O que ele faz? Como ele reage com as turbulências da vida que nunca vão nos deixar em paz? Porque a nossa paz é Cristo dentro de nós. A paz do crente deve ser Jesus.
Jesus, ele diz assim, antes dele dizer, né, no mundo vocês vão ter aflição, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus, ela age no nosso espírito, a paz de Jesus, ela é para transbordar no nosso ser de tal forma que nós venhamos a ter uma inteligência emocional, de modo que o nosso fruto, que o fruto do Espírito expanda dentro da nossa alma, de modo que quando as tristezas vierem bater na nossa porta, as decepções e as frustrações vierem bater na nossa porta, na nossa casa, tristezas e até mesmo a morte, nós podemos até chorar, mas nós sabemos que a alegria vem no amanhecer. Nós sabemos que isso vai passar, que é um momento, que é uma fase, que é um preparo, que Deus está preparando o nosso emocional, que Deus está nos amadurecendo, que Deus está nos forjando para sermos grandes homens e mulheres de valor. Porque é isso que as pessoas lá de fora querem ver em nós. Uma visão profética faz nós entender aquilo que Abraão recebeu da parte de Deus. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 15, versículo 1. Olha só. A palavra de Deus fala um pouquinho antes, diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Que coisas? Depois de que coisas? Depois que Abraão e Ló se separam. Dá para ver que o contexto deixa-nos a entender que Abraão ficou triste com a separação. Era o único mais chegado da família. Talvez que confortasse, que desse ânimo para ele continuar a sua caminhada na direção da promessa. E a palavra de Deus diz que chegou no momento que Abraão e Ló se separaram. E Deus falou com Abraão em uma visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Daqui a pouco ele se sentiu desamparado. Toda a minha família me deixou. As pessoas das quais eu mais confiava, os homens de confiança, e agora eu fiquei exposto nos perigos do deserto. Mas o Senhor diz: eu sou o teu escudo, e o meu prêmio, o teu prêmio, a maior recompensa na tua vida sou eu, Abraão. E essa mesma promessa Deus vai mais adiante e faz, sabe para qual geração? Para os levitas, para a tribo de Levi. Essa mesma promessa Deus agora fez para os levitas. Enquanto Josué repartia as terras com todas as tribos de Judá, a palavra de Deus diz que os levitas, eles não terão parte na herança da terra. Por quê? Porque eu sou a herança deles. A tribo de Levi vai ser um reino de sacerdote. Um reino de sacerdotes será a tribo de Levi. E mais adiante a própria palavra do Senhor vem ao nosso encontro e diz que a igreja é reino de sacerdote. Isso quer dizer que o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso prêmio maior. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: olhem, nós precisamos colher, nós precisamos arrebanhar essa gente. E a palavra de Deus me faz entender nesta noite que quando o apóstolo Pedro, cheio da unção do Espírito Santo, naquele momento em que os homens questionavam: mas o que aconteceu com eles? O que significa isso? Será que eles estão bêbados essa hora da manhã, fazendo esse fiasco todo? E Pedro se levanta e diz: varões e irmãos, o que está acontecendo agora foi o que foi profetizado, foi a visão profética de Joel que se cumpre hoje. Glória a Deus, aleluia. E Pedro prega a palavra de salvação. E Pedro chega num ponto que ele diz assim: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para que seus pecados sejam perdoados, sejam lavados, sejam remidos, e vocês receberão esse poder, vocês receberão essa autoridade e essa unção.
E ali mais uma visão profética se materializa. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que Deus diz para Abraão. Um pouquinho antes. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado norte, o sul, o oriente e o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Amém, aleluia. Mais uma vez o Senhor chama a atenção: erga os teus olhos e olhe, levanta os teus olhos e olhe. Mas para que nós venhamos a cultivar uma promessa de Deus, porque houve, vocês, os irmãos que andam há mais tempo com o pastor Leandro, pastora Maria, vocês sabem que oportunidade para eles saírem daqui não faltou, oportunidade para fecharem essas portas não faltou, para irem congregar em outro lugar, para abrir trabalhos em outros lugares não faltou, mas eles receberam a visão de Deus para esse lugar, e eles estão perseverando, e hoje vocês estão aqui. Hoje outras pessoas estão se achegando, pessoas que não estão aqui hoje, mas que costumam vir para ouvir e se alimentar da palavra. Isso é visão profética se materializando. Muitas vezes aqueles que estão vivendo não percebem as nuances, não percebem os detalhes da perseverança e do preço que se é pago para isso. Mas quando nós aprendemos a ter uma visão profética, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Você está me ouvindo? Amém. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Quem não está me ouvindo diz aleluia. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, que é ganhar almas para o reino de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Solta a palavra. Quem aceitar, Aleluia. quem acreditar, Glória a Deus. Glória a Deus. e for batizado será salvo. Quem não acreditar vai ser condenado. Glória a Deus. Não cabe a nós Amém. essas questões, mas a nossa responsabilidade é semear. Amém. Aleluia. Uma visão profética, semear crendo que lá na frente alguém vai colher. Eu já semeei muita semente que não colhi, gente. Glória a Deus que outros estão colhendo, que outros estão usufruindo dos frutos. Aleluia. Porque é assim, porque o meu galardão está nas mãos de Deus. Amém. O próprio Jesus, ele disse, né? Um é o que semeia, o outro é o que ceifa, mas os dois terão recompensa para a vida eterna. O que Jesus disse aqui, ó? O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De que adianta nós entesourarmos coisas para esta vida? De vez em quando eu converso com o pessoal, né, os irmãos que sabem, os que não sabem, eu trabalho em aplicativo. Então, transporto pessoas, de vez em quando é psicólogo, terapeuta, de vez em quando até meio que psiquiatra, né? Mas a gente conversa com pessoas e uma coisa que é interessante. Ih, por que eu entrei nesse assunto aqui? Já me perdi aqui. Jesus, misericórdia. Misericórdia para o pregador, igreja. Uma coisa que é interessante, que nós, muitas vezes, queremos conquistar muitas coisas, mas o essencial nós perdemos, que é vida de qualidade. E a nossa vida de qualidade como cristão
é a presença de Deus, é estarmos cheios do Espírito Santo, é estarmos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos ali batalhando, acumulando coisas, e daqui a pouco eu conversando com um, conversando com outro, e a gente entra no assunto de, você lembra? Hoje a família Zafari, né? É uma das famílias tradicionais de renome, principalmente aqui na região metropolitana, né, e no estado, mas outras famílias que construíram um império na terra e não prepararam os seus filhos para dar continuidade, não tiveram uma visão profética, ou seja, o legado deles foi até a sua morte. Mas nós vemos na palavra de Deus, nós vemos na nossa caminhada com Deus, nós conhecemos história de pessoas que andaram com Deus e deixaram um legado que ainda hoje ecoa nos nossos corações, que ainda hoje produz salvação, que ainda hoje produz fortalecimento espiritual. Então de nada adianta nós ganharmos o mundo, nós conquistarmos espaços na terra e não conquistarmos o nosso espaço no céu, no mundo espiritual. E no mundo espiritual a linguagem é a da perseverança, da visão profética. Eu vi o futuro e desejei estar lá. Alguém já ouviu essa frase? O apóstolo René Terra Nova costuma dizer, né? Agora, para que nós possamos, já estou encaminhando para o encerramento nessa noite, e eu te convido para dar atenção a algo que realmente faz sentido na nossa caminhada com Deus, que é a fé, a esperança e o amor. Porque são esses três elementos que nos conduzem à conquista da visão profética, que nos alimentam, que nos fortalecem na nossa caminhada na direção da visão profética. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Hebreus 11, versículo 1 e 2. A fé é um dos elementos fundamentais de uma visão profética. E que nós precisamos entender que nós estamos, graças a Deus, estamos sendo assistidos. Graças a Deus, o Senhor tem colocado líderes sobre nossas vidas, que nos alimentam espiritualmente, que nos dão atenção, que nos dispensam tempo, que nos orientam, que nos dão aconselhamentos de graça. Porque se você for lá pedir um aconselhamento com um psicólogo, ele vai te cobrar consulta. Se for lá para um coach, ele vai te cobrar consulta também. E aí o pastor... O meu pastor não cobra, porque ele é meu líder, ele compartilha experiência comigo. Agora, isso é fé. Nós precisamos ter a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Deus nos prometeu salvação e vida eterna. Jesus, nessa palavra, ele está dizendo: olhem, pessoas precisam ser alcançadas. E se nós vamos ver no decorrer dessa história, no final dessa história, nós vamos ver que muita gente da cidade de Samaria foi alcançada pela palavra de Jesus. Uma mulher que recebeu a atenção necessária, que recebeu a palavra necessária, porque ela tinha um desejo de crescer espiritualmente, de adorar a Deus em espírito e em verdade. E ela fez a diferença. Quanto tempo de preparo para o evangelismo daquela mulher? A palavra de Deus diz que ela evangelizou toda a região ali, o seu bairro, a sua volta, a sua vizinhança. E toda aquela vizinhança veio na direção de Jesus. Ou seja, as palavras daquela mulher impulsionaram um grupo de pessoas na direção de Jesus. Quantas pessoas você tem impulsionado? As tuas palavras têm impulsionado na direção de Jesus. Quantas pessoas o meu modo, o meu estilo de vida tem atraído para a direção de Jesus? Quantas pessoas têm parado para escutar o que eu tenho para contar acerca de Jesus? Aquela mulher que era totalmente desprezada, ela recebeu uma palavra profética. Ela disse: aquele homem que falou comigo é o Messias. Eu vi nele algo diferente. Eu vi que ele é o verdadeiro Senhor.
porque Ele conhece a minha história, e Ele não ficou apontando o meu passado, mas Ele apontou o meu futuro. Glória a Deus. Porque a visão profética, ao contrário do próprio inimigo, o diabo gosta muito de martelar no nosso passado, mas alguém que tem uma visão profética da parte de Deus, pessoas direcionadas pelo Espírito Santo, elas vão te apontar um futuro, elas vão te apontar um destino, elas vão te apontar diretrizes que vão te levar para a vida eterna. Porque Deus, teu passado Ele sabe de cor e salteado. Não está nem aí para o teu passado, mas Ele está preocupado com o teu futuro. Aleluia. A esperança. Colossenses 1:5 fala: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Esperança. Qual é a tua esperança nessa noite? Ah, pastor, a minha esperança é uma casa. A minha esperança é um carro. A minha esperança é paz. A minha esperança é libertação. A minha esperança é... Qual é a tua esperança nessa noite? Jesus, no seu ministério, a palavra de Deus fala que Ele não deixava nenhum doente sem cura, nem um atribulado sem libertação. Mas o foco de Jesus é salvação da alma. O foco do Evangelho é salvação da alma. O foco do Evangelho é o reino de Deus. O foco do Evangelho é o reino do céu. É vida eterna. O foco do Evangelho é vida eterna. E a partir do momento que nós passamos a viver essas coisas, as demais coisas, como diz o Evangelho, vos serão. Jesus falou isso. Não ande ansioso pela vossa vida. Não ande ansioso se vocês têm o que comer ou não, se vocês têm o que vestir ou não. Ah, essa roupa essa roupa não está muito na moda, está fora de estilo, né? Moda antigão, assim, né? Anos 60, 70, 80, 90, nem sei mais que estilo é esse. Mas tem pessoas que ainda se preocupam com isso para a casa de Deus. Mas Jesus, o aconselhamento de Jesus hoje é: não ande ansioso com isso. As roupas, o que você vai comer, como você vai andar, para onde você, a forma como você vai se deslocar, tudo isso Deus vai acrescentar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade. A palavra de Deus fala: e a sua justiça. E justiça traduzido aqui é a vontade de Deus. Então a nossa esperança é que nós temos algo guardado no céu. E o próprio Abraão, se você e eu compartilhamos da mesma fé de Abraão, entenda, a nossa esperança está no céu. Porque a palavra de Deus fala lá no livro, na carta aos Hebreus, e diz assim, que Abraão, mesmo na terra da promessa, ele andava como um peregrino, como um forasteiro. Ele era um nômade na própria terra de herança, porque ele aguardava uma terra, uma cidade na qual Deus é o arquiteto e o edificador. Essa era a esperança de Abraão. Qual é a tua esperança nessa noite? Essa era a fé de Abraão. A partir do momento que Abraão viveu essas experiências com Deus, 25 anos de caminhada com Deus, e ele viu que valia a pena ir com Deus uma eternidade. Aleluia. Tem pessoas que caminham com Deus uma semana, um mês, e acham que não vale mais a pena. Qual é o problema dessa gente? Pessoas que andam com Deus 3, 4, 5 anos e chegam numa conclusão de que não vale mais a pena. Qual é o problema dessa gente? Abraão, só na expectativa da promessa, esperou 25 anos. Isaac, só na expectativa da promessa, esperou 40 anos.
Jacó, só na expectativa da promessa de ter um filho com a mulher do seu coração, que era Raquel, ele esperou muitos anos. Qual é o problema dessa geração? Pode ser esse, o amor. O amor. Que o próprio Jesus disse, né? Olha, pessoal, fiquem atentos, porque nos últimos tempos, esse é um dos sinais, o amor vai se esfriar. O apóstolo Paulo, ele recomendando e discipulando Timóteo, ele disse assim, fiz o melhor que pude na corrida. O apóstolo Paulo, ele não disse, eu fiz tudo aquilo que é perfeito, fiz tudo 100%, ele diz assim, eu fiz o melhor que eu pude. E nós precisamos entender que o meu melhor, com certeza vai ser diferente do melhor de todos vocês, mesmo que venhamos a fazer a mesma coisa. Porque nós somos indivíduos, e Deus sabe disso, foi Ele que nos fez assim. Aleluia. Nós somos seres únicos, e Deus fez assim, e Ele sabe disso. Nós somos seres limitados, e Deus nos fez assim, e Ele sabe disso. O apóstolo Paulo diz, eu fiz o melhor que pude, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Numa outra versão diz assim, os que amam a sua vinda. Aonde está o teu foco de amor? Quando Jesus disse, amem a Deus acima de todas as coisas, é nesse sentido que Ele está falando. Amem a salvação, amem uma vida com Deus, amem uma eternidade com Deus. Aleluia. Porque é naquilo que nós amamos, é onde nós nos empenhamos as nossas energias, aonde nós empenhamos o nosso foco, aonde nós empenhamos a nossa atenção. Amém. Não é assim? Aleluia. Ame a vinda de Jesus. Aleluia. A visão profética, ela é a bênção de Deus se materializando no primeiro estágio. Jesus disse, olhem, vejam. Olhem, vejam. Quem está comigo diz amém? Amém. Feche os teus olhos e veja. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, você que pode aí. Você consegue ver o que você vê quando você fecha os teus olhos? O que você vê quando você fecha os teus olhos? Glória a Deus. O que você ouve quando você fecha os teus olhos? O que você ouve quando você está em um lugar silencioso? A palavra de Deus diz, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O apóstolo Paulo disse que o tipo de pensamento que alimentamos é o tipo de vida que iremos viver. Aleluia. A palavra de Deus e a ciência já confirmou que as 5 pessoas com quem você mais convive, mais ouve, são as pessoas que vão influenciar a tua vida, o teu estilo de vida, o teu modo de viver. Que tipo de pessoa você convive? Que tipo de pessoa você desabafa? Que tipo de pessoa você busca aconselhamento? Com que tipo de pessoa você conversa as coisas das suas intimidades, os seus projetos, os seus planos? Com que tipo de pessoa você faz isso?
quando nós paramos para pensar, podem abrir os olhos. Quando nós paramos para pensar acerca do amanhã, nós estamos materializando no mundo espiritual as nossas expectativas. Isso é visão profética. Jesus e o próprio Senhor Deus chamou a atenção de Abraão, e Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para isso. Olhem, vocês não conseguem ver? Vocês não conseguem ver com os olhos da fé? Jesus está falando ali sobre salvação de almas. Jesus está falando ali sobre vidas, que é o principal alvo da igreja para essa geração. Quando Jesus deu o ID, ele disse: vão por todo mundo, conquistem territórios e sejam ricos e prósperos. Foi isso que Jesus falou? Quando Jesus disse: vão por todo mundo, ele disse: esses sinais acompanharão os que creem. Ele disse: olha, vocês vão fazer sinais, maravilhas, prodígios, curar, libertar, profetizar, falar em línguas. Mas qual era o foco principal? Almas, vidas, pessoas. Existem pessoas que serão alcançadas pelo meu jeito de viver. Existem pessoas que já estão, como disse Jesus, franquejando, e nós ainda não percebemos. Por quê? Porque nós ainda estamos de cabeça baixa, preocupados com o nosso amanhã. Se nós já entregamos a nossa vida para Jesus, vamos erguer os nossos olhos, vamos olhar, vamos projetar o nosso futuro espiritual, vamos projetar o nosso futuro ministerial, vamos projetar o nosso crescimento ministerial. Quantas pessoas que eu quero alcançar? Quem eu quero alcançar? Por quem eu vou começar a orar? Para quem eu vou ser um exemplo de crente? Visão profética. Olhem, os campos já estão prontos. Já estão prontos. Tem pessoas que estão esperando uma palavra tua. Tem pessoas que já têm conversado com alguns aqui, contando seus problemas, a sua história de vida. E às vezes acontece, já aconteceu comigo. Não tenho vergonha de dizer, não. Já aconteceu comigo. Pessoas desabafar comigo, eu digo: pior que eu estou passando pela mesma situação. Às vezes acontece. A gente não percebe, muitas vezes, as circunstâncias da vida. Como disse Jesus, fiquem alerta. Não deixe que as circunstâncias da vida os peguem de surpresa.